não se lembra do voto longo e extenso do ministro Luiz Fux, do Núcleo 1 da trama do golpe, o ministro que havia anunciado que não queria ser interrompido lá na leitura do seu voto, de fato não foi interrompido e nós ficamos horas ouvindo o ministro Luiz Fux ler o voto dele, onde ele absolveu todos os réus do Núcleo 1, assim como ele fez agora com o Núcleo 4. Ele acabou também absolvendo todos os 7 réus do Núcleo 4, 8 ou 7 réus, me corrijam aí se eu estiver errada, mas eu quero chegar no seguinte ponto. Talvez por conta dessa discordância, o ministro pediu ao novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para deixar a primeira turma e ir para a segunda turma. Essa é uma prerrogativa do novo ministro que vai entrar, que muito provavelmente deve ser o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que iria direto ali para a segunda turma. Mas o ministro Luiz Fux foi mais esperto, passou na frente e pediu para o presidente para ir para a segunda turma. 7 réus, estão me dizendo aqui. E com o Bolsonaro 8. Então nós estamos falando do Núcleo 1. 7 réus mais um, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Estava dizendo que o ministro Luiz Fux foi mais esperto, pediu logo para ir para a segunda turma. Então, quando o novo ministro chegar, talvez ele vá para a primeira ou para a segunda turma, a depender de onde o ministro Luiz Fux esteja. Lembrando que a ministra Carmen Lúcia, que é a ministra mais velha da primeira turma, também tem que aprovar essa ida do Fux, essa mudança do Fux para a segunda turma. Ele não está feliz na primeira turma, né? Essas divergências não deixaram um momento feliz para ele ali. Nem um pouco, e ele tem mostrado esse desconforto de muitas formas, né? Não estar em parte importante do voto dos demais ministros é algo complexo, né? Que até coloca em xeque ali o papel dele naquele lugar. Então, é mais do que demonstrar desconforto, me parece. E no voto do Fux, ele disse algo que eu vi pouco noticiado. Ele mesmo colocou em xeque a credibilidade da urna eletrônica. Ele mesmo disse que a urna eletrônica muitas vezes não era bem usada, não lembro o termo exato, mas isso me pareceu muito complicado. Quando o ministro do Supremo reafirma um argumento daqueles que estão sendo condenados, achei isso estranho e achei que a gente tem dado pouca atenção na imprensa sobre isso que ele disse. Mas, de fato, ali, né, o único voto divergente é algo que muito possivelmente ele tem se sentido isolado, muito pressionado e mudando de turma, ele de fato constrói alianças com 2 ministros que foram indicados pelo Jair Bolsonaro. Então, possivelmente, ele vai se sentir mais acompanhado do que ele deve estar se sentindo agora. Mas bom lembrar que no julgamento do primeiro núcleo, né, dos primeiros réus, ele não condenou todos, como ele não absolveu todos, como ele fez agora. Agora ele absolveu todos, que é um voto, me parece, mais coerente com a postura dele. No primeiro núcleo, ele condena 2 e absolve os demais. Ele condena Braga Neto e ele condena Mauro Cid. Agora é muito curioso ele ter condenado o Mauro Cid subordinado aos que ele absolveu. Então, assim, você condena quem respeitou, quem obedeceu às ordens, mas você não condena quem deu as ordens? Isso me parece ter sido muito contraditório e certamente ele deve ter percebido e ter sido cobrado por essa contradição e agora decidiu absolver todo mundo, né? E para quem não se lembra, Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi o único de fato absolvido, ou seja, é o único que está livre, leve e solto hoje aí pela sociedade e pelo que a gente já ouviu falar, pretende inclusive se mudar de país para ter uma vida mais tranquila fora do Brasil. Eu queria pedir para a produção colocar para a gente o ofício que foi enviado pelo ministro Fux ao ministro presidente Edson Fachin, está aí na tela então para vocês. O ofício, eu vou virar para ler, ele diz o seguinte: senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e nos termos do artigo 19 do Supremo Tribunal Federal, manifesto meu interesse em compor a segunda turma, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Barroso. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e de distinta consideração por Vossa Excelência. Respeitosamente, ministro Luiz Fux. São sempre ofícios muito respeitosos, né? Cheio de vossas excelências.
pediu, mas muito por isso, não só pelo desconforto, como muito bem lembrou a Bianca, por conta de posicionamento e também para estar num ambiente em que ele tenha 2 ministros que possam concordar com ele, 2 ministros que foram indicados por Jair Bolsonaro e que possam aí ir de acordo com as ideias e opiniões dele dentro da segunda turma, né? Isso. E como você disse, Neila, a ministra Carmen Lúcia, por ser mais antiga no Supremo, tem prioridade. Então, como a vaga do Barroso está aberta por hora, caso ela peça para mudar de turma, ela tem prioridade. Se ela não pedir, possivelmente o pedido dele é acatado, não é?